Olá, gente! Bom, o conteúdo da aula de hoje é polinômios e somos alunos da escola Maria Menezes Cristina. Meu nome é Gleiciane. Meu nome é Josiane. O meu é Aparecida. Bom, a gente vai dar continuidade a essa aula com base nesses conteúdos de definição, função polinomial, raiz, operações com polinômios e biótipo fino, que é sobre polinômios. Bom, esses conteúdos são os principais. Eu espero que a aula seja proveitosa e boa aula a todos nós. Bom, como introdução na nossa aula e para facilitar o aprendizado de vocês, a gente vai começar com definição de polinômio, que é uma expressão algébrica formada pela adição de monômios, que também é composto por números conhecidos e desconhecidos. É expressado pela fórmula an vezes x elevado a n, mais an menos 1, vezes x elevado a n menos 1. Esse an embaixo do a significa a fórmula decrescente do polinômio. Bom, um exemplo que a gente possui é o 4x à quarta menos x ao quadrado mais 60x menos 7. Esse é um exemplo de polinômio. Bom, para facilitar, a gente vai usar somente esse exemplo durante a parte introdutória da aula, que é a definição de conceitos, para que você possa entender e não sair do conteúdo. Bom, e a gente também tem a pergunta, quando uma expressão não é um polinômio? Bom, não é um polinômio quando a gente tem um expoente de x que é negativo e fracionário. Por exemplo, se aqui fosse menos 4, essa expressão não seria um polinômio, por definição. E, por exemplo, se aqui fosse 1 sobre 2, também não seria um polinômio, porque jamais o expoente de x pode ser negativo e fracionário. Bom, as sentenças que a gente precisa saber sobre o polinômio. Por exemplo, os números que acompanham o x são chamados de coeficientes. Por exemplo, 4, o menos 1, o 60 são chamados de coeficientes porque tem como x seu acompanhante. O que não acompanha o x é chamado de coeficiente independente, porque não possui o x ao seu lado. Os expoentes de x têm que serem naturais, porque é a definição de polinômios. Se x não for natural, ele vai assumir outro valor, aí não será um polinômio. O grau do polinômio é igual ao maior expoente de x de coeficiente não nulo. Isso quer dizer que o x que tiver maior expoente faz com que aquele expoente se torne o grau do polinômio. Por exemplo, nesse exemplo, o grau do polinômio é 4, porque é o maior expoente de x. Outro, o x pode assumir qualquer valor complexo. Cada uma das parcelas corresponde a um termo do polinômio. Isso quer dizer que 4x à quarta, menos 1x elevado a 2, 60x, 7 são termos do polinômio, ou também podemos chamar de monômios. Temos também o coeficiente dominante, que é o número que acompanha o termo de maior expoente. Por exemplo, no slide passado, a gente viu que o grau do expoente é 4, o grau do polinômio. O número que acompanha esse grau, que é o x elevado ao maior número, é chamado de coeficiente dominante. Temos também a função polinomial, que é dada nos complexos para os complexos, fazendo com que, se o x pertencer aos complexos, faça existir uma função polinomial. Exemplos de função polinomial podemos citar a afim, que é a do primeiro grau, e a do segundo grau. Temos também o polinômio nulo, que o polinômio nulo atende à condição de todos os coeficientes serem zero para que zere o polinômio. Aí a gente encontra um polinômio nulo. Temos também o valor numérico. O valor numérico é quando a gente usa valores numéricos que dê um resultado que também é um número. Por exemplo, a gente adota esses valores numéricos no lugar de x. Então, adotamos a noção de função, que, por exemplo, é dado nesse exemplo. 4x à quarta menos x a 2 mais 60x menos 7. A gente atribuindo valores a x em todos os seus membros, a gente faz com que possamos encontrar um valor numérico para o polinômio. Bom, temos a raiz também. É quando os valores atribuídos levam um polinômio à condição de nulo, que é igual a zero. Por exemplo, a gente falou do valor numérico. Se a gente atribuir números que, substituindo no x, iguala o polinômio a zero, esse número que a gente usou no lugar de x é chamado de raiz do número. Temos também os polinômios iguais, que um polinômio, para ser igual ao outro, os coeficientes necessariamente precisam ser iguais. Por exemplo,
Para f de x ser igual a g de x, o a tem que ser 4, o menos 1 que está implícito aqui tem que ser menos 1, o c, que é o lugar de 60, precisa ser 60 e o d precisa ser menos 7. Então, todos os coeficientes precisam ser iguais em ambos os polinômios para que iguale os polinômios. Olá, galera! Agora vamos saber um pouco sobre adição, subtração e multiplicação de polinômios. Primeiramente, para resolver, você tem que pensar o quê? Tem que agrupar em termos. Este exemplo que já está aqui, eu vou explicar. Ó, não olhe para esse 1 que está aqui. X a 4 mais 3, que multiplica x a 4, o que você repara aqui? Que primeiro, temos dois termos que possuem o mesmo elevado. Está exatamente aqui, dois termos que possuem o mesmo elevado. São termos de mesmo grau, como vocês estão vendo, são sim. E do lado, que agora vocês vão olhar para cá, tem um coeficiente, né? Esse carinha, que vai ser, que daí vamos ter 1, que é esse carinha, mais o 3. E daí você repete x à quarta, que você vai somar 1 mais 3, 4, que repete o x à quarta. E aí você chega até aqui. Agora, pessoal, vamos aprender um pouco sobre a multiplicação. Ela não é tão difícil, é só um pouquinho mais complicado. Então, mas vamos aprender juntos, tá bom? Ó, multiplicação. Belezinha? Vamos ter que multiplicar termo a termo dos polinômios. O grau será a soma dos graus. Grau será a soma dos graus. E dos termos de maior grau. Então, vamos reparar neste exemplo agora. Prestem bem atenção. Se você tem x a 2 mais 2, x a 3 mais x, aí o que você vai fazer? Vamos ter que voltar lá na nossa matemática mais básica e lembrar da propriedade distributiva da multiplicação. Então, o que vamos fazer aqui? Simplesmente, o x a 2 vai multiplicar o x a 3, o x a 2 vai multiplicar o x, e o 2 vai multiplicar o x a terceira, e o 2 vai multiplicar o x. Simples e fácil. Então, o que vai acontecer agora? O x a 2, como eu falei, multiplica x a terceira, mais x a 2, que multiplica o x, aqui tem expoente, né? Mais 2, que multiplica x a terceira, mais 2. Então, depois aqui você vai reparar que temos termos de mesma base. Prestem sua atenção. E aí, o que vamos fazer agora? Vamos resolver x a quinta mais x a terceira mais 2x. Olha como é fácil. Vamos agrupar agora esses... Não, aqui 2x a terceira, né? Eu esqueci aqui. Mais 2x ainda aqui, né? Mais, aqui é mais, pessoal. Então, a gente agrupa esses dois termos aqui. Esses dois aqui, né? X a terceira mais... Então, x a terceira mais o 2x a terceira mais 2x, que vai ficar x a quinta mais 3x a terceira mais 2x. Então, é isso. Agora, vamos para a divisão de polinômios. Sejam dois polinômios f de x e g de x com g de x diferente de zero. Dividir o dividendo f de x pelo divisor g de x é determinar dois outros polinômios, o quociente q de x e o resto, r de x, que verifique as seguintes condições. Então, vamos lá. As condições seriam f de x igual a g de x, que multiplica q de x mais o r de x. Grau de r de x menor que grau de g de x.
ou R de x igual a zero. Isto é, R de x é o polinômio nulo. Então, vamos agora para um exemplo. Acompanhe esta divisão. 195 dividido para 8. Vemos que é uma divisão que costumamos usar, né? Você vai e multiplica 2, 3, não é assim? Então, esse será o resto. Note que aqui está encerrado, pois 3, ele é menor que 8. E se você prestar bem atenção, você vai notar que 195 é igual a 8, que multiplica 24, mais 3. Olha aí que interessantíssimo. Pessoal, agora vamos resolver em passos. Primeiro passo. Se você tem os dois polinômios f de x e g de x, f de x, 6x à quarta menos x à terceira mais 3x a 2 menos x mais 1 por g de x, 2x a 2 mais x menos 3. Então, você vai dividir o termo de maior grau de f de x. No caso, o termo de maior grau de f de x é esse, né? E do g de x vai ser esse. Então, você pega 6x à quarta, divide por 2x a 2. Aí, você, é complicado, tem x à quarta, x a 2. Não, não é complicado. Você olha primeiro pra cá. 6 dividido por 2, 3, não é? Aí, x à quarta divide x a 2, x a 2, então fica 3x a 2. Dessa maneira, você obtém o primeiro termo do quociente, que é o q de x. Então, se você pega o polinômio f de x, que é exatamente esse, e divide pelo g de x, você obtém o primeiro termo do quociente, que se você for multiplicar, aqui vai dar 3x a 2. Mas por que, Josiane? Porque quando você multiplica 3x a 2 por 2x a 2, vai dar 6x a 4. Então, você tem o primeiro termo do quociente. Bom, agora vamos para o segundo passo. Vamos só até o segundo passo, porque só era mesmo para vocês se basearem um pouco. Então, segundo passo. Multiplicamos o quociente obtido 3x2 por g de x e subtraímos de f de x, isto é, adicionamos f de x com o oposto, lembrem disso, muito importante, o oposto do produto obtido. Obtemos o resto parcial, como aqui, por exemplo, 3x a 2, que multiplica 2x a terceira, mais x menos 3, que vai ficar igual 6x a quarta mais 3x a terceira menos 9x a 2. E aqui você tem o polinômio, né, do passo anterior, do primeiro passo, 6x a quarta menos x a terceira mais 3x a 2 menos x mais 1, que divide 2x a 2 mais x menos 3. Aí aqui você tem o primeiro quociente obtido, lá do primeiro passo, que é o 3x a 2. Quando você multiplica 3x a 2 com 2x a 2, você vai obter 6x a 4. Mas prestem atenção, o oposto, queremos o oposto. Então, para cá vem menos 6x a 4, certo? Quando você multiplica 3x a 2 com o mais x, você vai obter o quê? O oposto. Então, menos 3x a terceira. Quando você multiplica 3x a 2 por menos 3, você obtém 9x a 2. Positivo.
9x a 2. Daí, você passa o traço. Mais com menos, cancela, né? X a 3 menos 3x a 3, você soma e repete o sinal do maior. No caso, vai ficar menos 4x a 3. Mais 3x a 2 mais 9x a 2 vai ficar 12x a 2. E o que acontece com esses aqui? Você apenas repete. Menos x mais 1. E daí, é aqui que você obtém o chamado resto parcial. Agora, outro exemplo, bem semelhante ao anterior. Então, vamos fazer da mesma maneira. Vamos eliminar aqui os parênteses. Vai ficar 6x a 2 menos 6x mais 9. Aí, menos com mais menos 3x a 2 menos com mais menos 8x e menos com menos mais 2. Agora, qual o outro passo aqui? Você vai agrupar os semelhantes. 6x a 2 é semelhante com menos 3x a 2. Agora, menos 6x é semelhante com menos 8x. Então, coloca aqui, menos 8x. E aqui sobrou o mais 9 e o mais 2. Também são semelhantes. E mais. Agora é só resolver. 6x a 2 menos 3x a 2 vai ficar 3x a 2. Aqui, menos 6x menos 8x vai ficar menos 14x. Por que menos 14x? Porque menos com menos mais, você soma e repete o sinal maior. Mais 9 com mais 2, mais 11. Então, aqui é o nosso resultado obtido. Agora vamos resolver juntos um item sobre adição algébrica de polinômios. Também é bem fácil, não é muito complicado. Vamos aqui tirar do parênteses e trocar os sinais que for preciso. Aqui vai ficar 5a mais 7ab menos 4b mais com menos menos 2a mais com mais 3ab mais com mais 3b. Agora a gente vai resolver aqui, vai somar os semelhantes. 5a é semelhante com o menos. Como o 5a é positivo, o menos é negativo, o menos é menos. Então você vai diminuir e repetir o sinal maior. Então vai ficar 3a. O 7ab é semelhante com 3ab. 7 mais 3, 10. AB, AB, AB. Então, mais 10 AB. Menos 4B com mais 3B. Menos 4 menos 3, 1. Menos B com B. Então, você só coloca o menos B. E a gente chega a este resultado, que é um trinômio, que é um polinômio de 3 termos. Então, gente, agora vamos para um item de multiplicação de polinômios. Como eu já dei vários exemplos para vocês, eu acho que vocês entenderam. Então, aqui a gente vai fazer um item muito facinho, até semelhante já com o que eu dei para vocês nos exemplos anteriores. Então, aqui, x que multiplica 2x, muito fácil, né?
Você vai pegar o x aqui e colocar o y aqui de ladinho. E vai ficar apenas assim, pessoal. 2x dá 2 mais x. Muito fácil, não é? Agora vamos aqui para outro item, né, de uma questão. Em um retângulo, o comprimento é expresso por x mais 2 e sua área é expressa por 3x a 2 mais 5x menos 2. Como se expressa a largura desse retângulo? Então, já coloquei aqui, 3x a 2 mais 5x menos 2 dividido por x mais 2. Aí, para dar 3x a 2, você tem que multiplicar o quê? Por 3x. Aí, 3x vezes 3x, 3x a 2. Aí, o oposto vem para cá, menos 3x a 2. Aí, 3x vezes 2 dá 6x. Aí, fica menos 6x. Passo o traço. Aqui, 0. Aqui, mais com menos, é o quê? Menos x. Aí, desce o menos 2. Aí, pra cá, dá menos x, você sabe que tem que multiplicar por 1. 1 vezes x dá x, né? Aí, pra cá, vinha menos, porque lá ficou positivo. Então, só que eu não quero menos, eu quero que ele venha mais, eu quero que ele venha positivo. Então, a gente coloca o sinalzinho aqui de negativo. Aí, menos 1 vezes x dá menos x. Vindo para cá, vem positivo, então fica x. Menos 1 vezes mais 2 vai ficar o quê? Mais com menos dá menos 2. Para cá, vem mais 2. Aqui, ó, 0. E aqui está nosso resultadinho. Nosso Q, x, que é o nosso quociente. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o teorema do resto. O resto da divisão de um polinômio fx por x menos a igual a fa é uma consequência do teorema do resto ou teorema do Allenberg. Então, em uma linguagem matemática, o resto da divisão de px por um binômio x menos a é igual ao valor de pa. Então, essa constatação, como todos sabem, é conhecida como teorema do resto ou teorema de Allenberg. Um polinômio f é divisível por xa se somente a for a raiz de f. E no fim, para que serve isso? Então, mas atenção, esse teorema só pode ser utilizado se o divisor for na forma de x menos a, onde a é constante. Bom, agora eu vou explicar melhor com um exemplo. Bom, aqui normalmente os coeficientes são x e o x sempre é elevado a alguma coisa. Então, px igual a 2x elevado a 3 menos 3x2 mais 5 vezes mais 2. Então, aqui ele quer saber qual é o resto da divisão deste polinômio, qx igual a x mais 1. Então, nesse caso aqui a gente não vai precisar efetuar a divisão, basta calcular. P1 igual a 2x menos 1, 3 menos 3 vezes menos 2 mais 5 vezes menos 1 mais 2 é igual a menos 2, menos 3, menos 5 mais 2 igual a menos 8. Então, a gente vê que o resto é 8. E como não dá zero, diz que px não é divisível por qx. Bom, gente, eu fiquei com um dispositivo prático de Brodmann-Ruffin. Então, ela é uma ótima ferramenta para realizar a divisão de um polinômio qualquer, tipo a mais x ou a menos x. A raiz de um polinômio qx ela é dada quando ele é igualado a zero. O dispositivo prático de Brodmann-Ruffin ele é utilizado para fazer a divisão de polinômios, de polinômio por px por qx, quando px igual a 5x3 menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1 e qx igual
a x menos 1, a gente vai primeiro verificar a raiz de qx. Aí vai ficar assim, qx igual a 0, aí x menos 2 igual a 0, que vai ficar x igual a 2. Aí agora a gente vai montar o dispositivo prático de Bjork-Ruffin utilizando as raízes de qx e os coeficientes de px. Então, o primeiro coeficiente de px é o 5. Então, a gente pode escrever ele na linha inferior. Aí, pode repetir ele aqui embaixo. Aí, agora a gente multiplica o 5 por 2. E a gente soma o resultado com o segundo coeficiente de px. O número é o menos 2. Aí, a gente faz. Aí, o resultado vai dar 8. Aí, a mesma forma é o terceiro, que a gente repete o processo multiplicando 8 por 2 e a gente soma com o terceiro coeficiente de px, que vai dar o número 3, aí com o cálculo todo o número é 19. Aí a gente repete o processo, que pela última vez, agora a gente multiplica o 19 por 2, como resultado com menos 1, ou seja, nós fazemos aí que vai dar 37. Aí a gente coloca embaixo do número menos 1 e vai ser o resto. Então, o resto da divisão vai ser 37. Bora ter um exemplo do teorema do resto. Se pegarmos um polinômio qualquer px igual a menos 2x elevado a 3 mais 5x elevado a 2 menos x mais 1 igual a 0, a raiz dele será um número qualquer b somente se o valor numérico do polinômio for 0 quando x igual a b. Então, vai ser px igual a x ao quadrado menos 1. Para calcularmos o zero da função, a gente bota px igual a 0. Aí vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a 0. X ao quadrado igual a 1. Aí aqui fica x igual a menos 1. X igual a mais 1. Então, concluímos que x igual a menos 1 e x igual a mais 2 é a raiz da função do polinômio px igual a x ao quadrado menos 1.